Talvez vocês já conheçam os AirBuds, AirPods ou fones desse tipo que tem a tecnologia TWS, fones que são sem fio de verdade, mas tenha visto vários modelos por aí e tenha ficado na dúvida de qual pegar. Talvez você tenha conhecido esse fone da i2GO que eu vou mostrar para você hoje e por isso você está nesse vídeo aqui para descobrir se ele é bom. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, já tem um tempão que eu tento me encaixar nesse estilo de fone, porque eles são bem discretos, são legais, são portáteis também, então eu tenho uma certa busca por eles, mas até o momento eu não me adequei a nenhum. Assiste até o final desse vídeo que você vai ver se eu gostei desse fone ou não. Mas antes de mais nada, não se esqueça de aumentar o volume do botão de inscrição, de verificar se os graves estão bons no botão de sininho e de verificar os links na descrição, que tem produtos de qualidade incríveis aí embaixo. Comprando por eles, vocês me ajudam a trazer mais vídeos como esse daqui, porque eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam mais nada por isso. Se forem assinantes Primes, vão receber os seus produtos com frete grátis. Dá uma conferida aí. Muito bem, procurando um pouco mais sobre esses fones TWS, eu encontrei esses fones da i2GO. E como eu já tive vários e tenho vários produtos da i2GO, eu pensei, por que não testar? E olha, começando pela construção, que é a coisa que a gente vai ver primeiro, até porque a embalagem dele já mostra logo como é que ele é, ela é uma embalagem diferenciada, que eu vou estar comentando um pouquinho mais no final do vídeo. Ele é bem clássico e eu acho que a i2GO fez ele assim propositalmente para se parecer com AirPods mesmo. Eu fiz um teste lá no Instagram do canal, inclusive se você ainda não segue, dá uma olhada nos links aí e segue lá que você vai gostar bastante. Eu tô fazendo postagens com bastante frequência e atualizando a galera das novidades muito antes do que chega aqui no canal. Então confere aí. E eu mostrei lá e a galera pensou que eu tava com AirPods, quando na verdade eu nunca pagaria tanto dinheiro em um fone só. É para isso que nós temos fones como esse da i2GO. E também por causa da cor branca, principalmente esse branco piano, vamos chamar assim, que é esse branco com bastante brilho. Como eu já mencionei em outros vídeos, eu não gosto, mas há quem goste. Teve pessoas reclamando nos comentários, como assim você não gosta, isso é o diferencial. Gente, eu não gosto, estou deixando bem claro, eu não gosto, você pode gostar. Eu não fiz nenhuma lei que impede as outras pessoas de gostarem de coisas diferentes do que eu gosto, eu simplesmente falei. Eu não gosto, simples assim. Ele é feito em um plástico não especificado, mas pela quantidade de produtos que eu já tive em plástico, parece muito plástico ABS, que é aquele plástico mais resistente e durável ao longo do tempo. Na parte da frente nós temos o nome i2GO e na trás algumas informações. Na parte de cima é bem óbvio que tem a tampa de abre e fecha, onde a gente vai encontrar os encaixes do fone. E na parte de baixo nós temos tanto a entrada micro USB quanto um pontinho de LED para indicar que ele está sendo recarregado, que ele está recarregando os fones, níveis de baterias. Voltando para a parte de cima, abrindo, se a gente olhar de cima para baixo, a gente vai ver dois pontinhos lá embaixo que são aqueles famosos pontos magnéticos que recarregam os fones sem necessidade de um encaixe específico ou de um cabo específico. É só você colocar aqui que eles vão se ajustar automaticamente e vão começar a carregar. E os fones não fogem muito desse padrão não, eles também são em branco piano. Na parte de baixo tem os pontinhos para serem compatíveis com a caixa de carregamento e na parte de trás temos dois botões, um para cada fone, para você conseguir ligar e desligar. Eu achei isso daí muito inteligente da i2GO, esquecer aquela ideia de sensor inteligente, aquilo ali é só uma dor de cabeça para o usuário. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo aqui dos fones da WB Pods, dá uma olhada lá, que aquele fone é sensacional, porém ele falha nesse quesito. Embaixo desses botões tem dois pontinhos que são os LEDs indicando se eles estão carregando, se estão ligados, para conectar. Tem várias funções. Um pouco acima tem um pequeno furo que é para dar um respiro para o fone, para não fazer um vácuo no seu ouvido. Partindo para a parte da frente nós temos outro furo e na parte dos lados nós temos um furo ainda maior. Esses últimos dois furos têm a função de saída de som, né? A saída sonora do fone. E uma coisa que é legal ter na cor preta é que dá uma disfarçada melhor nesses encaixes de cada plástico, porque não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês na gravação que eu vou fazer dos takes melhores, mas dá para ver claramente onde é feito cada encaixe do fone. O que na cor preta, numa cor cinza, numa cor mais fosca, já seria uma solução para dar um design mais acabado para o fone. Ou eles poderiam ter colocado alguns pontos emborrachados, mas isso daí já iria aumentar o valor do fone. Então
só a cor já ajudaria bastante. Muito bem, dessa vez eu não vou deixar a qualidade de som dele para falar no final não, porque eu tenho algumas outras coisas para falar depois, e é por isso que eu preciso que você assista o vídeo até o final e lembrar que se você quiser comprar esse fone, tem link na descrição. Agora eu vou falar da qualidade dele, justamente porque esse fone aqui é curioso. Eu acredito que a partir desse vídeo aqui eu vou começar a acrescentar uma qualidade quando eu estiver falando sobre os fones. Então nós teremos os agudos, os médios, os graves e as batidas. Eu não vou mais comentar em conjuntos graves com as batidas, justamente porque eu estava raciocinando que tem diferença dos graves com as batidas, porque eu selecionei uma música que tinha graves e que também tinha batidas. Mas esse fone aqui, ele tem médios e agudos equilibrados, porém o grave dele está um pouco abaixo de outros fones nessa mesma faixa de valor. E para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer, existem diferenças entre as batidas de uma música e os graves. As batidas são as batidas, e os graves, no caso, eu vou representar como um baixo. Para quem não conhece esse instrumento, ele parece como uma guitarra, mas ele tem muitos graves. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, se tratando de qualidade, ele tem agudos bons, médios bons, graves deixa um pouco a desejar, e nas batidas tá bom também, tá dentro da média de outros fones nesse mesmo estilo TWS que eu já testei. E uma coisa que pode ajudar tanto na sua experiência com a qualidade dele, quanto para o conforto, que eu ainda não cheguei a mencionar, é ter essas pequenas borrachas aqui que vocês podem comprar à parte. O link também vai estar na descrição. Elas fazem o encaixe do fone ficar melhor, ajudam com que, se você for fazer uma movimentação muito brusca e por acaso ele fosse escorregar, ele não escorrega mais, e também aumenta um pouco a qualidade, e vai funcionar mais ou menos como um isolamento passivo. Inclusive, antes de eu falar sobre o microfone dele, eu preciso falar um pouco sobre o conforto, que está associado com a construção, mas também está associado com a qualidade. Afinal, mesmo que um fone tenha uma qualidade boa, se ele não for confortável para você utilizar por um bom tempo, não vai adiantar muita coisa. Olha, o conforto dele é bem legal, para ser sincero. Ele não escorrega muito, eu não tive muitos problemas de ter que ficar ajeitando, apesar de a maioria eu ter que ajeitar de qualquer forma. Porém, no uso a longo prazo, ele vai causar um certo incômodo sim. Se você for utilizar, por exemplo, mais de 4 horas, você vai ter um certo desconforto, e é aí que entra as borrachinhas que eu já mencionei. Esse desconforto é causado porque o plástico dele é duro mesmo, não foi feito para ser confortável necessariamente. Foi mais feito para ser durável e resistente a algumas quedas. Então, quando você acrescenta essas borrachinhas, que são até baratas, para ser sincero, você tem um ganho de conforto muito grande. Então, eu super recomendo que você coloque elas, mas o fone em si, ele tem um conforto mediano. Se você utilizar mais de 4, 5 horas, talvez vá te dar um certo desconforto, justamente por causa desses furos nas laterais. E, de novo, isso varia de pessoa para pessoa. Se você tiver uma orelha maior do que a minha, pode ser que eles fiquem se movendo e seja necessário realmente o uso das borrachas. Se você tem uma orelha menor, pode ser que isso não aconteça, mas cause mais desconforto em menos tempo. Na hora de comprar, lembre-se que cada um tem um corpo diferente e é necessário se respeitar isso. E agora sim eu vou falar um pouco sobre o microfone dele. A partir de agora vocês já estão me escutando pelo microfone do fone, e eu preciso confessar para vocês que eu gostei bastante. Ele passou aí no teste W de qualidade. Na verdade, eu achei ele até um pouco acima da média de fones nesse mesmo preço. E eu acredito que para quem está buscando ele para fazer videoconferências, fazer atendimento com outras pessoas em videoconferências, vai ser legal, vai funcionar muito bem, até porque, como eu mencionei, ele é um fone relativamente discreto. Se ele fosse preto, seria ainda mais, mas ainda assim ele funciona muito bem. Acredito que não vai chamar muita atenção das pessoas que vão estar participando dessa reunião, ou caso você faça consultas dessa consulta, e por aí vai. Eu gostei bastante. Se você gostou também, não esquece que tem link na descrição para você comprar ele. E lembre-se de se inscrever no canal também para receber mais vídeos e produtos bons como esse daqui. E claro, não esqueça de comentar o que você achou. Agora nós vamos falar um pouco sobre a bateria dele. E sempre que eu vou falar de bateria, eu fico com o meu celular na mão, porque é aqui que eu guardo as informações. Por exemplo, uma dessas informações é que a caixa de carregamento dos fones, essa daqui, tem o carregamento de 1 hora. Apesar de que na propaganda fala que demora 3 horas. Porém, eu coloquei às 9 da noite e encerrou às 10 da noite. Mas eu vou colocar um parêntese aqui, justamente por uma coisa que me incomodou muito nesses fones. Esses LEDs deles são meio difíceis de você entender,
principalmente o da caixinha. É difícil entender quando que ela está ligada, quando que ela vai desligar, quando que ela está recarregando os fones ou quando ela está tentando estabelecer uma conexão com eles. Eu não entendi exatamente como é que funciona, porque esse LED não tem cores diferentes, ele só acende em branco. Fica muito difícil entender. Então, levando em consideração de que ela está carregando enquanto o LED está aceso e que ela terminou a recarga quando o LED está apagado, comigo demorou 1 hora utilizando a entrada micro USB e um carregador padrão de parede de 18 watts, o carregador mais comum que tem hoje em dia, acho que na casa de todo mundo. E isso é bom porque pelo menos você não precisa ficar preso tanto tempo na tomada. Recarrega rapidinho, já pode colocar os fones para sair utilizando. Já com os fones tem esse mesmo problema dos LEDs. Eles ficam acendendo em branco e eles ficam alaranjados também para indicar que está buscando conexão com o celular. Mas para entender quando que a bateria está acabando pelos LEDs é bem difícil. É mais fácil você escutar a vozinha do fone avisando que a bateria está baixa mesmo. Eu consegui ficar mais ou menos 4 horas. Foi 3 horas e alguns minutos, mas eu vou arredondar para 4 horas para ficar mais simples de vocês entenderem. E de novo, levando em consideração de que na hora de recarregar os fones, a caixinha acende o LED em branco e quando termina de recarregar, ela simplesmente apaga. Eu também consegui recarregar os fones em aproximadamente 1 hora. Então, essa parte aí fica meia nebulosa para eu conseguir passar para vocês, porque nem eu consegui entender. Fora que na propaganda dos próprios fones não menciona o tempo de recarga deles. Então também não tinha nenhuma informação oficial para pelo menos passar essa para vocês. Muito bem, é isso que eu tinha para falar sobre esse fone. Antes de eu passar para classificação de valores e de carinhas, eu quero passar uns extras para vocês aqui que me deixaram realmente incomodado. O primeiro é esse que eu já expliquei sobre os LEDs, que não dá para entender exatamente como é que funciona. Porém, um extra positivo é que esses fones funcionam tanto individualmente quanto em conjunto de conexão fácil. Eles têm Bluetooth 5.0, então se eu quiser utilizar apenas um lado, eu consigo, apenas o outro, eu também consigo. E se eu quiser utilizar os dois enquanto eu já estava utilizando um, eu não preciso reparear os fones no meu celular. É simplesmente ligar o outro, que ele vai fazer a conexão automaticamente com o que já estava ligado e sair funcionando. Eu gostei muito disso daí, mas aparentemente esse sistema inteligente sofre de um problema sério que eu não entendo o porquê, nem tenho uma ideia de como arrumar isso, que é eles ficarem ligando sozinhos. Já é o segundo fone que eu tenho com esse sistema inteligente. O primeiro foi um fone da QCY, se eu não me engano, o T3. Acho que esse vídeo nem tá no canal mais, por algum motivo eu devo ter excluído ele. Mas em resumo, eles também tinham esse problema. Eu colocava na caixa de carregamento para recarregar eles e eles identificavam como se eu estivesse ligando. E aí eles conectavam no meu celular e eu ficava com os fones que eu estava utilizando de verdade mudos, enquanto o som estava saindo nos TWS. E aí ficava aquela confusão sem eu entender. Hoje em dia eu já sei que isso acontece, então eu ia lá, desconectava e eles voltavam a carregar normalmente. Porém, eu acho isso daí bem chato, não sei se é um problema dos meus, ou se realmente é um problema de projeto dos fones, e isso acontece com vários outros, como eu já mencionei, de outra marca já aconteceu também, mas isso é bem chato, é o que eu posso dizer para vocês. Se vocês têm 2 fones Bluetooth, como por exemplo, eu tenho os headphones, o que eu estou utilizando atualmente é um da Elsys, que eu já mostrei, já fiz vídeo aqui no canal, dá uma olhada se você tiver interesse, e aí eu estou utilizando ele normalmente e o som simplesmente fica mudo, porque os fones da i2Go ligaram aleatoriamente sem eu pedir. Até o fato de você abrir a caixinha de carregamento deles, já faz eles ligarem e conectarem automaticamente, o que é bem chato. E um último ponto é que eu não gostei muito da caixinha dele. Ela é bonita, o design dela é bem legal, padrão i2Go, é um design que eu não tenho muito do que reclamar não, mas a caixinha em si é muito difícil de você abrir sem destruir ela. E eu que gosto de guardar a embalagem dos produtos, não tive como. Você vai abrindo e vai destruindo a caixinha, não tem nenhuma outra forma de abrir ela. Bem chato, até porque na hora de revender um produto, você tem a embalagem original dele, agrega um pouco o valor, então vale a pena você guardar se você não fazia isso. Muito bem, para a classificatória de valores dele, eu vou colocar ali um valor ótimo abaixo de R$200. Qualquer valor que você conseguir abaixo de R$200 tá muito bom. Isso porque ele tem uma qualidade de construção um pouquinho inferior a outros fones, justamente para compensar no valor final. Então, se você conseguir abaixo disso, tá ótimo. Os valores médios é entre 200 e 220 reais mesmo. Eu não vi muito menos que isso, mas não é muito difícil se você aproveitar
algumas datas específicas, Prime Day, Black Friday e por aí vai. É só você colocar na sua lista de desejos ou no seu carrinho e ficar sempre de olho. E um valor ruim seria acima de R$230, porque com um pouquinho mais você consegue levar alguns outros fones que têm uma qualidade de construção pelo menos melhor. A qualidade de áudio muito provavelmente vai ser a mesma coisa, mas a qualidade de construção vai ser um pouco melhor e isso faz uma boa diferença na hora do conforto, na utilização por muitas horas seguidas. Para mim, classificatório de carinhas, eu vou dar um é bom para ele, justamente por causa das ressalvas que eu fiz, por causa dos LEDs, por causa dele ficar ligando sozinho. Isso daí me deixou um pouco chateado. E eu achei engraçado que esses fones dificilmente acertam 100%. Ou é o problema dos sensores, ou é o problema de ficar ligando e desligando. Eu não entendo como é que as empresas não pegam esse feedback de compradores assim como eu e fazem o fone perfeito. De qualquer forma, é um fone bonito, tem uma qualidade de áudio e de microfone muito bons e não vai te deixar a desejar com relação à bateria, contando que você leve em consideração esses outros pontos que eu mencionei. E se você está pensando em comprar ele junto com alguns acessórios que a i2Go também tem, que eu mostrei nesse vídeo aqui, pense direito porque os acessórios não vão funcionar. Assiste o vídeo lá que você vai entender o porquê. Não se esquece que tem link na descrição para você comprar se você quiser, de se inscrever para você receber mais vídeos como esse daqui e de comentar caso você ainda tenha alguma dúvida. Muito obrigado por ter assistido, eu aguardo você no próximo. Até lá!